Oi! Voltei! Lembra de mim? Como não? Eu sou o Hugo, o biólogo, contador de histórias. Gente, pensei em contar uma história para vocês hoje. Uma história muito interessante e ainda cheia de curiosidades que eu aprendi na última viagem que eu fiz. A lenda do milho. Essa história, essa lenda, ela é diferente de uma que eu já conhecia, que eu aprendi com os indígenas brasileiros. Ela também é uma lenda passada de geração para geração, mas contada pelos nativos daquela região. Eu fui num outro país, um país chamado México. O México também fica aqui no continente americano, mas ele fica lá no norte. E a região que eu visitei do México se chama Yucatán. Nessa região, eu resolvi visitar cidades que foram encontradas no meio da floresta. No meio da floresta mesmo, olha só. E eu fui. Uau! Essas cidades, elas foram abandonadas há muito tempo atrás e depois a floresta começou a crescer e acabou cobrindo toda a cidade, porque não tinha mais ninguém. Mas aí, pesquisadores e exploradores começaram a limpar a área e descobrir diversos mistérios, muita coisa interessante. Essa civilização que viveu por ali é conhecida como os Maias. Bem, história para contar dos Maias tem um monte, foi super interessante. Olha só como a cidade era antes dos exploradores encontrarem. E depois, Nossa! eu também visitei lá. Bem, as histórias sobre os Maias são incríveis e um dos elementos da natureza mais importantes para os Maias é o milho. Bem, você conhece o milho, né? E eu vou contar um detalhe. Até o descobrimento das Américas, a Europa e o restante do mundo não conheciam o milho. Foi só depois que o navegador e explorador italiano chamado Cristóvão Colombo, que descobriu as Américas para os europeus, ele pegou, ele mesmo, quando retornou, levou algumas sementes de milho. E aí a turma lá, os europeus, ficaram espantados, maravilhados. E aí foi o que aconteceu. O milho se espalhou pelo mundo todo. Nossa! O milho, ele tem um nome científico para também ser reconhecido no mundo todo com o mesmo nome. O nome científico é Zea mais. E olha que interessante, Zea vem de um termo que significa cereal, grãos, em grego. E mais é uma homenagem para os maias. Olha que curioso. Bom. E a história que os maias contavam e eu aprendi é a seguinte. Para os maias existiam diversos deuses. E os deuses da criação e mais antigos eram chamados Tepeu e Kukulcã. E eles, num processo elaborado de criação, criaram a terra, começaram a criar os animais, criaram as plantas, mas aí eles precisavam criar uns seres que seriam importantes para venerar, para adorar os deuses, para ficar passando, compartilhando a importância dos deuses. E no processo de criação resolveram criar então um homem. E aí, com o auxílio do deus da tempestade, foi criado usando o lodo, usando a lama. Como é um material muito suave, se desfez. Sendo assim, mais deuses se juntaram e dessa vez criaram um homem de uma forma melhor, usando então a madeira. Os homens de madeira se multiplicaram e foram se espalhando, porém mais uma vez não deu certo, porque segundo os deuses, eles não tinham entendimento, não eram capazes nem de pensar e nem de amar. E assim então resolveram acabar com todos. Pois então, mais deuses se reuniram e dessa vez 3 deles começaram a aprimorar as estratégias. Finalmente, na terceira tentativa, o homem sim é criado como matéria-prima, o milho. E assim deu origem à humanidade. Depois dessa história, não preciso nem dizer o tanto que o milho era e ainda é importante para os maias. Na verdade, para os povos indígenas americanos, o
O milho ele é um sustento básico. Ele garante a sobrevivência, garante a força dos humanos. E inclusive ele é utilizado bastante como ração para os animais. Vou falar um detalhe que um escritor brasileiro, sabendo da importância, chamado Monteiro Lobato, fez surgir das mãos de uma tia, a tia Anastácia, um milho, cientista, muito inteligente, que sabia mais do que todos. Você sabe quem que é? Você sabe de quem que eu estou falando? Isso! O Visconde de Sabugosa, um milho. E vou dizer uma coisa, talvez você não sabia e muita gente nem faz ideia, mas existem milhos de diversas cores e diversos tamanhos. Uau. Eu conheci pelas viagens que eu acabei fazendo. E olha só que interessante. E tem aquele detalhe, claro, tudo muito saboroso e come praticamente do mesmo jeito. Ele é cozido na espiga, cozido na água, no leite. Tem o xerém, a farinha de milho para fazer o bolo, fazer a polenta, o angu, fazer aquele mingau. Tem uma bebida também chamada de chicha. Não pode esquecer também da pamonha, do curau. Você já ouviu aquela música? Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. E claro, não posso esquecer. Tem também a famosa pipoca. Eu adoro pipoca. E na verdade já tá me dando uma vontade de comer pipoca. Sim! Bem, eu vou ficando por aqui. Você já conhecia essa história? Já tinha ouvido falar dessa lenda? Me conta aqui nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!